Boa tarde a todos. Nós vamos continuar novamente o nosso curso das Pedras Preciosas. Eu gostaria de convidar você que participa do nosso grupo aqui para estar ligado aí conosco nesse momento, nessa tarde, que nós vamos estar estudando novamente as pedras preciosas na Bíblia. E hoje eu gostaria de entrar mais um pouco profundo naquilo que nós começamos na nossa primeira aula sobre as pedras preciosas. Você possa abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Eu quero tentar esmiuçar essa palavra aqui, para mim começar a falar um pouco sobre o que representa as pedras preciosas na Bíblia e mostrar para você dentro da Bíblia como é importante estudar esta palavra, amém? Deus abençoe a irmã Marlene que já entrou aí, Deus abençoe você e a sua família, amém? Amém? Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim, olha: segundo a graça de Deus que me foi dada, 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça que me foi dada, como sábio arquiteto, eu lancei o fundamento e outro constrói sobre ela. Ora, veja como cada um edifica sobre ela. Nós falamos na nossa última aula sobre a edificação. Eu mostrei lá no livro de Reis, né, no primeiro Reis, nós falamos um pouquinho sobre isso, versículo 6, 7. Nós falamos que quando foi construído o templo, as pedras eram trazidas da pedreira, já preparadas para colocar no templo. E assim também, nós somos pedras preciosas. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós notamos que aqui a Bíblia nos mostra, lá em 1 Pedro capítulo 2, 5, que nós somos pedras vivas, que estamos edificando aquilo que Deus quer, que é o templo dele, que somos nós. Nós somos o templo de Deus, e essa edificação é feita com pedras, e essas pedras na Bíblia é chamada pedras preciosas. Nós temos que entender o que representa essas pedras preciosas. Então, eu estou gravando essa aula nesse momento, nessa tarde. Ela vai ficar gravada, depois ela vai ser levada para o nosso canal, mas eu estou deixando ela ao vivo também para quem quiser, né? A tarde talvez para muita gente é difícil estar aqui, mas hoje a minha disponibilidade do horário é esse, à tarde, mas eu vou estar também durante a semana, vai ter um dia durante a semana à noite que eu vou estar trazendo esse curso, mas hoje esse curso vai ser nesse horário, amém? Irmão Vanderlei, Deus abençoe a sua vida, Oliveira, Deus abençoe você que está conosco. Mas vamos continuar aqui. 1 Pedro capítulo 2,5 fala que nós somos pedras vivas, então nós estamos sendo edificados para construir o templo de Deus, que somos nós mesmos esse templo. Só que olha o que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 3,10. Aqui diz o seguinte, que cada um olha como edifica, porque você que escolhe o material que você vai edificar a sua vida. E no versículo de número 11 fala, porque ninguém pode colocar outro fundamento, quer dizer, outro fundamento aqui fala da salvação, além daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo já foi colocado como fundamento da nossa vida, como a nossa salvação. Agora você precisa edificar. Aí viu o versículo 12. Ora, se alguém constrói sobre este fundamento um edifício, quer dizer que sou eu que vou construir agora a minha vida, segundo a salvação que eu recebi do Senhor. A partir do momento que eu fui salvo, aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso construir agora. E como constrói? Como edifica? Aí diz, olha, se alguém constrói sobre este fundamento um edifício com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Aqui nós temos algo muito importante para nós entendermos, porque nós precisamos entender que nós somos salvos por prata. Prata representa a redenção, mas nós precisamos ter a natureza de Deus, que é ouro. Mas a obra do Espírito Santo é as pedras preciosas. Então nós temos três aqui, olha, vamos entender. Primeiro, eu tenho, olha, ouro, prata e pedras preciosas. A pedra preciosa,
ela representa a obra do Espírito Santo em nós. Já o ouro representa a natureza de Deus em nós. A prata representa a redenção pela qual fomos comprados. Então você foi comprado pela prata, que representa a redenção, mas você precisa ser ouro, tem que ter a natureza de Deus em você, obter a natureza de Deus, mas você precisa também da obra do Espírito Santo, que representa as pedras preciosas. Você precisa ter a obra do Espírito Santo sobre você. A obra do Espírito Santo fala do que o Espírito Santo trabalhando sobre a sua vida. Esse fundamento aqui, Efésios capítulo 2:8, fala sobre ele. Nós já lemos nas nossas últimas aulas. Quando você estuda a palavra de Deus, você vai ver o seguinte: em Gênesis nós encontramos as pedras preciosas, e depois em Apocalipse, no final, nós encontramos as pedras preciosas. Então as pedras preciosas estão no início e no fim da Bíblia. Por quê? Porque nós precisamos das obras do Espírito Santo em nós. Nós precisamos ser transformados pela obra do Espírito Santo em nós. Então existe obra em você que só o Espírito Santo pode fazer. Ninguém mais pode fazer essa obra. Igreja não molda ninguém. Religião, quando eu falo de igreja, eu falo de religião, porque igreja, a denominação está falando disso. A igreja não pode moldar você. Quem molda você é o Espírito de Deus. Lá na igreja onde você congrega, a palavra que é ministrada é o Espírito Santo que está trabalhando para moldar em você, para trabalhar essas obras em você. Agora, existe também uma coisa muito interessante aqui que nós precisamos entender, que as nossas obras, elas podem ser também essas três naturezas aqui, ó, que são coisas profundas, que é ouro, prata e pedras preciosas. Fala de coisas profundas, coisas que você encontra lá na terra, lá dentro. Agora nós temos as superficiais, as obras superficiais, que diz assim, olha: com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então, madeira, feno e palha fala da natureza da carne, fala de algo da superfície da terra. Então, olhe, presta atenção comigo. A natureza humana, ela é madeira. O feno aqui, olha, também fala da natureza humana. A palha também fala da natureza humana. Eu não vou entrar profundamente aqui, não. Eu vou só no nível 1 aqui. Depois, mais adiante, quando nós estudarmos mais profundo as pedras preciosas, eu vou passar para o nível 2 aqui, para você entender o que tem além disso. Porque quando a Bíblia fala ouro, ela fala da natureza de Deus. Quando fala prata, fala da redenção. Quando fala pedras preciosas, fala da obra do Espírito Santo. Mas quando ela fala madeira, feno e palha, ela está falando da obra humana, ela está falando das obras da carne, das obras humanas. Então, no meio da igreja, nós temos o quê? Nós temos gente que o ouro está trabalhando na vida dele, a prata, as pedras preciosas, mas nós temos também as obras da carne. E você tem que escolher qual que são as suas obras. Será que a sua obra é ouro, prata, pedras preciosas? Ou será que as suas obras são madeira, feno ou palha? Você que escolhe que obra que você está edificando. Mas sobre as pedras preciosas que nós vamos estar trabalhando, é algo muito sério. Por quê? Porque o pai precisa trabalhar sobre a sua vida. O ouro, a prata, o filho também precisa trabalhar sobre você, que é as pedras, que é a redenção, que é a prata. Mas o Espírito Santo também precisa trabalhar em você, para você ter obras espirituais, para você, na sua vida, ser aprovado diante de Deus, porque só é aprovado quem passou pelo trabalhar do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos entender algumas coisas aqui, olha. Primeiro, as pedras preciosas da Bíblia, elas têm muito significado. E antes de tudo, eu queria mostrar para você, para a gente estudar aqui um pouquinho sobre as pedras preciosas, eu queria mostrar para você o seguinte. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Ezequiel capítulo 28. Eu quero falar um pouco, iniciar aqui, sobre Ezequiel 28, sobre o luzeiro, que é o Lúcifer, chamado Lúcifer, a palavra Lúcifer, Satanás, que também é chamado hoje, que ele era um querubim antes, e nós sabemos da história. Eu sei que eu estou tratando com pessoas que já têm uma certa profundidade aqui na palavra, e por isso que eu estou avançando mesmo com a palavra. Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28.
28. Versículo 13. Estavas no Éden, no jardim de Deus, e toda pedra preciosa te cobria, te vestia. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda, o carbúnculo, e em ouro trabalhado eram os teus tambores, e as tuas flautas foram preparadas no dia em que foste criado. Então, eu quero que você veja comigo aqui o seguinte, que lá no início, o querubim ungido, que hoje é Satanás, ele se cobria, ele estava no Éden, no Éden, no jardim de Deus. Uma coisa você tem que entender que é o seguinte, existe o Éden, aonde Adão estava, e existe o Éden lá em cima, o Éden onde Satanás estava, onde Satanás trabalhava, e tem também o Éden que nós ainda vamos ter ainda o Éden eterno, que é a Nova Jerusalém. Mas aqui, esse Éden que Satanás estava, ele ficava nesse Éden, porque, na verdade, o jardim de Adão e Eva foi colocado no Éden, mas Satanás ele trabalhava no Éden. Aqui diz, esse Éden que ele trabalhava aqui, olha, ele era todo coberto de pedra preciosa. Então, a cobertura dele eram as pedras preciosas. Essas pedras preciosas que cobria ele, nós temos aqui, olha, 9 pedras que a Bíblia diz que ele se vestia. Só que nós temos que entender o seguinte, Deus não eram 9 pedras, na verdade eram 12 pedras. Só que aqui esse querubim ungido, ele tirou 3 pedras e colocou um metal, que é o ouro. Ele colocou o ouro no lugar dessas 3 pedras. Ele tirou essas 3 pedras e colocou 9 somente. Ele só ficou com 9. Há uma explicação lógica por que ele tirou. O porquê que aqui fala 9 pedras. A Bíblia mostra que o Senhor, lá, vamos abrir a nossa Bíblia para você ver. Nós vamos para Êxodo agora. Êxodo capítulo 39. Êxodo 39. Êxodo 39. Versículo 8. 8, e fez também um peitoral de obra de artista bordador, como se fizera o éfode, com fibra de ouro e fios de lã tingido de azul celeste, púrpura e carmesim com linho fino torcido. Era quadrado e duplo, em palmo de comprimento e um palmo de largura dobrado. E entreteceram em 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira de rubi, topázio e esmeralda. A segunda fileira de carbúnculo, safira e diamante. A terceira fileira de jacinto, ágata e ametista. E a quarta fileira era de crisólita, ônix e jaspe. Todas as pedras tinham engaste de ouro ao redor. Então note comigo aqui, olha, que quando Deus mandou Moisés fazer o peitoral de juízo para colocar, no sacerdote, esse peitoral tinha 4 fileiras de 3 pedras. Então, na verdade, eram 12 pedras preciosas. Só que aqui Deus colocou no sacerdote, para ele ser sacerdote. Satanás, quando ele era um luzeiro lá no céu, era um querubim ungido, ele não era maestro de louvor. Você nunca vai encontrar essa palavra na Bíblia. Não existe isso. Isso é algo inventado pelos homens, porque não existe, biblicamente falando, que Satanás era um maestro no céu. Ele nunca foi maestro no céu. Ele era um sacerdote lá no céu. E por ele ser um sacerdote lá no céu, ele usava um peitoral de juízo no peito, um peitoral de juízo. Quer dizer, a cobertura dele era de pedras preciosas. Assim como é a apresentação dessa cobertura que está sobre o sacerdote, que eram 12 pedras que eram colocadas do peito do sacerdote. Agora presta atenção, em si o sacerdote usava 12 pedras e ele representava o povo. Aqui também
em Ezequiel 28, Satanás era representante de todos os anjos. Ele representava todos os anjos. Ele era um sacerdote que trabalhava cuidando das pedras afogueadas. Pedra afogueada não é pedra preciosa, é outra coisa. As pedras afogueadas, ele cuidava delas lá. E aqui nós encontramos em Ezequiel 28:13 que ele tinha 9 pedras. Por quê? Porque ele tirou 3 pedras. Se você olhar bem e contar aqui, você vai ler que vai ter sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda, carbúnculo. 9 pedras. Está faltando aqui uma fileira. Está faltando a terceira fileira. A terceira fileira, vamos ler lá a terceira fileira. Ó, Êxodo 39. Êxodo 39. Ó, a terceira fileira, ele não colocou ela. Ele tirou, né, as 3 pedras. Aqui, olha, no versículo de número 12, diz assim, olha, a terceira fileira era jacinto, ágata e ametista. Então, o que Satanás fez? Quando ele estava lá ainda como luzeiro, ele tirou 3 pedras. 3 pedras. Então, vamos entender. Ele tinha 9 pedras no peito. Lá, o querubim ungido, Ezequiel 28:13. Ele tinha 9 pedras. Ele está com 9 pedras preciosas aqui. Ele tirou a terceira fileira. Ele tirou a jacinto, a ágata e... eu esqueci a outra pedra aqui sem querer. É ágata, jacinto e ametista. 3 pedras, exatamente. Ele tirou 3 pedras. Então, olha, quando você encontra ele aqui em Ezequiel capítulo 28:13, ele está com 9 pedras cobrindo, a roupa dele tem 9 pedras preciosas. Na verdade, Deus estabeleceu para Moisés, em Êxodo 39, que nós vemos aqui, 12 pedras. O sacerdote tinha 12 pedras no peito. Essas 12 pedras representam o que? A cobertura espiritual deles. Só que Satanás, como querubim ungido, ele tirou 3 pedras lá no Éden original, quando ele estava lá. 3 pedras que ele tirou. Ele tirou a ametista, ele tirou a ágata e ele tirou a jacinto. Por quê? Porque se você fizer uma pesquisa, ele colocou ouro no lugar. Aqui no versículo fala, olha, estava no Éden, Ezequiel 28:13, estava no Éden, no jardim de Deus, e de toda pedra preciosa te vestia. Então ele vestia de pedra preciosa, sárdio, topázio, diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda, o carbúnculo, e em ouro trabalhado eram os teus tambores. Então o que ele fez? Ele tirou as 3 pedras que o sacerdote usava como normalmente, ele tirou essas 3 pedras, que é jacinto, ágata e ametista. Ele tirou essas 3 pedras e substituiu elas por ouro. Ouro representa a natureza de Deus. Satanás, ele queria tanto ser Deus que ele tirou essas pedras e colocou ouro no lugar. Porque essas pedras que ele tirou, essas 3 pedras preciosas que ele tirou, são as 3 pedras mais baratas que existem. Sabe o que representa isso? 2 lições espirituais que nós temos que aprender aqui, olha. As pedras preciosas, elas representam a cobertura espiritual, mas também representam as pessoas mais humildes da igreja. Representa cada pessoa da igreja, cada membro de uma igreja. Se você é líder, você tem um peitoral no seu peito, um peitoral de juízo. E esse peitoral de juízo é algo tão sério que Deus, ele respeita o peitoral de juízo que está sobre uma liderança, sobre uma pessoa que é líder. Se a pessoa é líder, ela tem no seu peito essas pedras preciosas. E essas pedras preciosas representam a liderança daquela pessoa. Deus mandou aqui, aonde nós lemos, eu vou voltar aqui e explicar para você. Deus colocou no peito do sacerdote essas 12 pedras. E essas 12 pedras representavam o quê? Representava o éfode, né?
Vamos voltar lá, ó. Êxodo 39, capítulo 39. Aqui no capítulo 39, é a primeira vez, nós vamos entender aqui, olha, de antemão, de primeira, que eu li aqui e vou voltar a explicar para você. Ó, o peitoral de juízo, ele tinha 12 pedras. Esse peitoral de juízo representa a autoridade espiritual que o sacerdote tinha. Arão tinha sobre o peito dele esse peitoral de juízo. Esse peitoral de juízo, ele é a representação da cobertura espiritual daquela pessoa. Essas pedras preciosas, cada pedra dessa tem um significado espiritual. E esse significado espiritual dessas pedras preciosas, nós temos que entender que eu e você também temos uma cobertura espiritual. Mas a liderança da igreja, ela tem uma cobertura especial. Por que é uma cobertura especial? Porque é uma cobertura que representa, simplesmente, ela representa o quê? Que aquela pessoa foi coberta por Deus diante das pessoas. Olha o versículo, Êxodo 39, 7. E as pedras foram postas sobre as ombreiras do éfode, como memorial das tribos dos filhos de Israel, como o Senhor Jeová ordenara a Moisés. Então, foi uma ordem de Deus colocar aquelas pedras preciosas. Agora, presta atenção, essas pedras preciosas, ela representa o quê? Ela representa a autoridade que é colocada sobre aquela pessoa. Satanás, quando ele estava no céu, ele se vestia de pedra preciosa. Nós lemos Ezequiel 28:13. Agora, aqui na terra, antes, Deus mandou Moisés colocar esse peitoral de juízo no peito do sacerdote. Por quê? Como demonstração que aquela pessoa que tinha o peitoral de juízo ali no peito, que aquela pessoa era uma pessoa que era autoridade. Vamos ler Êxodo 28, vamos lá. Êxodo 28:15. Êxodo 28:15. Êxodo 28:15, ó, amém? Estão comigo aí, olha, Êxodo 28:15, amém? E farás o peitoral do juízo, obra primorosa de artífice, no mesmo estilo do éfode o farás, de ouro e fio de lã torcido. Então, tinha ouro no éfode, mas tinha 12 pedras. Satanás, o que ele fez? Ele também tinha 12 pedras, lá em Êxodo 28:13, mas ele vai tirar aquelas 3 pedras e vai ficar somente com 9, porque as 3 pedras que ele tira são as pedras mais baratas. Ele não queria aquelas pedras baratas no peito dele, aí ele tirou aquelas pedras. Agora vamos ver, ó, serás quadrado e duplo, de 1 palmo de comprimento e de 1 palmo de largura. Então encherás 4 fileiras de pedras preciosas. Então era 4 fileiras de pedras preciosas. Por que era 4 fileiras? Porque esse número 4 aqui representa o evangelho. Agora ele vem e diz, ó, a primeira fileira constará de rubi, topázio e esmeralda. A segunda fileira conterá diamante, safira e carbúnculo. A terceira conterá jacinto, ágata e ametista. A quarta será crisólita, ônix e jaspe. E as pedras terão engaste em ouro. Então presta atenção comigo. Eram 12 pedras, 4 fileiras de pedra preciosa. Lá em Ezequiel 28:13, nós vamos encontrar 9 pedras preciosas vestindo o querubim ungido, Satanás, que é hoje Satanás. Mas lá também diz que eram 9 pedras, porque ele tirou 3. As 3 pedras preciosas que ele tira é a terceira fileira aqui, ó, jacinto, ágata e ametista. Então ele tira essas 3 pedras e coloca, ele vai colocar sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda, carbúnculo e ouro. Só que ele tira as 3 pedras aqui, jacinto, ágata e ametista, e substitui por ouro. Ouro representa a natureza de Deus. Satanás, ele queria ser Deus, aí ele tira aquelas 3 pedras mais baratas e coloca o ouro no lugar. Agora, o que representa esse éfode? Esse éfode representa algo muito sério. Olha o versículo de número 21. Êxodo 21:21. E em cada pedra se gravará o nome de cada um dos 12 filhos de Israel,
como gravura dos selos esculpidos, em cada uma, conforme o nome das 12 tribos. Sabe o que apresenta isso aqui? Olha, em cada pedra preciosa daquela, que estava no peito do sacerdote, aqui Ezequiel 28, em Êxodo 28, sabe o que tinha? Estava gravado naquela pedra preciosa. Ele pegava aquela pedra, e cada pedrinha daquela, eu quero que você preste atenção, cada pedra daquela, ele pegava cada pedra daquela aqui, ó. Eu imaginar uma pedra quadrada, e ele escrevia Judá. Aí cada pedra daquela tinha um nome. Cada pedra preciosa daquela que estava no peito do sacerdote tinha o nome de uma tribo. Sabe o que isso representa? Hoje, o que representa? O pastor da igreja, no peitoral do juízo dele, ele tem o nome de cada ovelha. Então, se a ovelha é um jacinto, se a ovelha é uma ametista, um ágata, alguém pobre, alguém simples, que não, para ele não tem valor nenhum, mas diante do Senhor tem valor. Cada pessoa é uma pedra preciosa no peito do Senhor, e no peito também do líder da sua igreja, do ministro da sua igreja. Agora eu quero que você preste atenção, lá na Nova Jerusalém, nós encontramos também na Nova Jerusalém, novamente, as pedras preciosas lá, e cada pedra preciosa lá tem o nome de um apóstolo. Vamos ver, aqui no peitoral do juízo do sacerdote, era um nome de cada um da tribo. Agora no novo pacto, isso aqui é no pacto antigo, no Novo Testamento, o sacerdote carregava no peito dele, ele colocava o nome de cada tribo, dentro, escrito em cada uma das pedras preciosas que estavam no peito dele, gravado. Agora eu quero que você preste atenção, lá em Apocalipse, olha o que diz. Vamos ver, vamos lá, olha. Vamos comigo. Apocalipse 21, 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todo tipo de pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisólito, o décimo jacinto, a 12ª ametista e a 12ª ametista. Eu esqueci do crisólito aqui, que eu saltei ele aqui, mas eram 12 pedras. Essas 12 pedras, eu quero que você entenda, essas 12 pedras, elas tinham o nome dos apóstolos. Quando você lê o versículo que nós precisamos ler, então note comigo, aqui em Apocalipse capítulo 21 e o versículo 19, os fundamentos da cidade eram adornados com pedra preciosa. Agora, quando você lê o versículo de número 14, 21, Apocalipse 21, 14, fala, ó, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro estava escrito nela. Então, vamos agora colocar essa palavra em ordem para nós entendermos. Primeiro, quando você pega Êxodo capítulo 28, nós encontramos 12 pedras preciosas no peito do sacerdote. Representa o peitoral de juízo do sacerdote. Quando nós abrimos a Bíblia e lemos lá em Ezequiel 28, no capítulo 13, Satanás, quando ele era o querubim ungido, lá no céu luzeiro, ele também era coberto com 12 pedras preciosas. Agora, cada pedra preciosa aqui no peito do sacerdote, em Êxodo 28, e Ezequiel 28, representa alguém que é ministro de Deus, alguém que representa outras pessoas. Satanás, ele era o líder, ele era o sacerdote dos anjos, ele representava os outros anjos do céu a Deus. Agora presta atenção, Satanás nunca foi ministro de louvor, nunca ministrou louvor à igreja, lá no céu. Isso aí é, infelizmente, errado, não existe isso, é uma heresia.
Ele nunca foi ministro de louvor. Ele trabalhava, ele era um sacerdote. Tinha no peito, ele era coberto de pedras preciosas, como o sacerdote também era coberto. Agora, olha só. O versículo 21 diz que era gravado em cada pedra o nome de uma ovelha, o nome de uma tribo. Assim representa o seguinte, irmãos. Nós somos pedras preciosas que estamos no peito de um sacerdote, de alguém na igreja que é o ministro. E esse peitoral de juízo é algo muito sério. Por quê? Porque ele ali, Deus que colocou aquela unção naquela pessoa, específica para aquela pessoa ter aquele ministério. Então, quando você toca na autoridade espiritual, você está tocando no peitoral de juízo daquela pessoa. Isso é muito sério, porque nem Deus faz isso. Quando Deus vai tocar em uma autoridade espiritual, ele tira o peitoral de juízo. E o que acontece demais hoje? As pessoas não respeitam os ministros de Deus, os pastores, os ungidos de Deus na igreja. Elas tocam sem dó. Não sabem que elas estão tocando no peitoral de juízo daquela pessoa. E ela vai receber 24 vezes. Porque se você ler bem, aqui no capítulo aqui que nós vemos, fala que ele dobrou essas pedras preciosas. Esse peitoral de juízo foi quadrado e dobrado. Do versículo de número 16. Êxodo 28:16. Será quadrado e duplo, de 1 palmo de comprimento e de 1 palmo de largura. Então ele era quadrado, dobrado. Quando você toca no peitoral de juízo de alguém, você está automaticamente recebendo 24 vezes a mesma coisa, a mesma palavra que você lançou contra a autoridade espiritual, você recebe ela 24 vezes quando você lança ela quando você fala de alguém que é uma autoridade espiritual. Irmã Kênia, Sibeli, Deus abençoe você e a sua família, viu? Muita saudade de vocês, Deus abençoe você. Então, quando você faz isso, agora, por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que ir comigo em Números capítulo 12, vamos lá, Números 12, depois nós voltamos, vamos para Números 12, versículo 1. Êxodo capítulo 12. Olha. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que ele tomara por ter desposado um etíope. Olha só, irmãos, realmente tem uma coisa meio estranha aqui. Tem que estudar muito para você entender isso. Moisés era casado com a Zípora. Lembra? Moisés se separou da Zípora. Lá em Êxodo capítulo 18 nós encontramos isso. A Zípora volta quando Moisés está vindo para o Egito, ele deixa a mulher dele, ele deixa a mulher para trás. Por quê? Porque a Zípora jogou o passado de Moisés no rosto dele, e aconteceu alguns acontecimentos ali sobre o filho de Moisés que ela não queria circuncidar. Então Moisés vai para o Egito e ela não vai com ele. Moisés vai para o Egito sozinho. Só que Moisés passa o Mar Vermelho sem a esposa dele. Aí agora Moisés passou o Mar Vermelho, a esposa está do outro lado. Só que do outro lado, quando chega em Êxodo 13, Jetro traz a Zípora com os filhos. Só que Moisés não recebe ela. Moisés não pega ela novamente como esposa. Então houve uma separação aqui. Aí o versículo de número 12:1 fala: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita. Sabe o que é isso aqui? Olha, Moisés mesmo deu a lei que não era para casar com mulher de outra tribo. Agora Moisés está casando com a mulher de outra tribo. Irmão, isso aqui é uma questão de pensar. Moisés estava errado. Por quê? Deus não mandou casar com mulher de outra tribo. Eu não estou falando aqui acerca de divórcio, não, irmãos. Isso aqui é outra coisa. Eu não estou falando de carta de divórcio aqui, não. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é muito mais sério do que isso, que eu não vou entrar nesse assunto aqui agora. Mas presta atenção. Moisés mesmo falou
que não era para ninguém casar com outra pessoa de outra tribo. Isso é um mandamento de Moisés. Mas agora Moisés está casando com a mulher cuxita. A mulher cuxita aqui é uma mulher de Cush. Era, na verdade, uma mulher etíope, uma mulher negra. Aí, o que acontece? Arão e Miriam agiram com preconceito por causa disso e também por causa desta lei que tinha sido estabelecida. Aí o que acontece? Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita. O que é isso? Eles falaram nas costas de Moisés e de Arão. Se você vai falar de alguma autoridade espiritual, a minha aula não é nem sobre isso, mas eu tenho que entrar nisso aqui. Agora recentemente, ainda essa semana, eu vou estar dando uma aula num curso aqui que eu dou e vai ser publicado no meu canal sobre autoridade espiritual. Você pode participar, você pode ver essa aula depois no meu canal. O que é o símbolo da autoridade espiritual, como é importante. Mas aqui eu já estou entrando um pouco aqui, ó. Olha só, olha o que acontece. A Bíblia diz o seguinte, que Miriam e Arão falaram nas costas de Moisés. Se eles tivessem falado na cara de Moisés, até que Deus deixaria, porque é melhor você chegar para a pessoa e falar na cara. Aqui não, eles falaram nas costas de Miriam, de Arão, de Moisés. Olha o que diz. Versículo 2. Números 12, 2. E disseram, acaso foi unicamente com Moisés que o Senhor Jeová falou? Não falou também conosco? E o Senhor Jeová os ouviu. Aqui que está o problema. Que foi Deus que ouviu que Miriam e Arão estavam falando de Moisés. Aí olha o versículo de número 3. E Moisés era um homem muito humilde, mais que todos os homens que havia na face da terra. Mas também, ter 3 milhões, milhões de membros numa igreja ali, ele tinha que ficar humilde mesmo. Aí olha o versículo de número 4. E imediatamente o Senhor Jeová falou a Moisés, a Arão e a Miriam, dizendo, sai os 3 à tenda da revelação. E os 3 foram à tenda da revelação, presta atenção. E então o Senhor Jeová desceu na coluna da nuvem e pôs-se à entrada da tenda da congregação e chamou Arão e Moisés, que se aproximaram. E disse-lhe, escutai bem as minhas palavras. Se houver um profeta entre vós, eu, Senhor Jeová, me manifestarei a ele numa visão, e me farei conhecer em sonhos e falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés? Ele é fiel em toda a minha casa? Com ele eu falo face a face, e é à vista não por enigmas, e ele contempla a forma do Senhor Jeová. Porque então a ira do Senhor Jeová se inflamou contra eles e se retirou. E quando a nuvem se retirou da tenda, eis que Miriam se encontrava coberta de lepra como a neve. E Arão voltou-se para Miriam e viu que estava coberta. Você notou aqui? Olha o versículo 11 agora. Então Arão implorou a Moisés, ó meu Senhor, que não imponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e pecamos. Arão e Miriam eram irmãos de Moisés. Arão e Miriam eram mais velhos que Moisés. Mas Moisés era autoridade espiritual. Sobre Moisés estava a autoridade. E agora Arão também era autoridade. Porque no peito de Arão estava o peitoral de juízo. Aí você notou que só a Miriam ficou leprosa? Por que Arão não ficou leproso? Porque Arão também falou de Moisés. Mas sabe por que Arão não ficou leproso? Porque tinha um peitoral de juízo no peito dele. Um escudo espiritual. Para Deus fazer algo contra Arão, Deus tinha que tirar aquele peitoral de juízo, que representa o quê? Que é Deus é quem trabalha com Arão, não é mais ninguém. Miriam, como Miriam não tinha cobertura espiritual, ela ficou leprosa naquele momento, naquele instante. Agora Arão não. Arão, o que Deus vai fazer? Infelizmente Deus vai matar Arão. E para Deus matar Arão, Deus vai tirar a cobertura espiritual de Arão. Por quê, irmãos? Porque Arão, lá no capítulo 21, parece, vamos ver, ó. O 20, ó. Vamos aí, ó, Números 20. Capítulo 20,
Versículo 25, ó. Números 20, 25. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e fazei-o subir ao monte Ó. E despe as vestimentas de Arão, e põe-na sobre o seu filho Eleazar. Arão será reunido a seu povo e morrerá ali. Então, até para matar Arão, olha o versículo 28. E Moisés despojou Arão das suas vestes, e com elas vestiu seu filho Eleazar. Arão morreu ali no cume do monte, e Moisés e Eleazar desceram do monte. Então, Arão, para não morrer, Deus teve que tirar aquele peitoral de juízo, porque para matar ele, tinha que tirar o peitoral de juízo. Sabe o que o peitoral de juízo representa? Que aquela pessoa é uma autoridade espiritual. Você não pode tocar naquela pessoa. Se você vai tocar nela, você tem que falar com ela olho, no rosto dela. Se você falar nas costas dela, você está tocando no peitoral de juízo espiritual daquela pessoa, na autoridade espiritual que aquela pessoa tem. Então, agora vamos voltar para lá, olha, Êxodo 28. Êxodo 28. 21. Em cada pedra se gravará o nome de cada uma das tribos de Israel. Então, em cada pedra daquela estava gravado o nome de uma tribo. O nome de uma tribo estava gravado naquela pedra. Então aquela pedra tem um símbolo espiritual de cada membro da congregação ali. Assim também, cada pastor, cada obreiro que trabalha na obra do Senhor tem um peitoral de juízo no peito. E tem o nome de cada membro ali escrito. É a autoridade espiritual sobre aquela pessoa. Agora vamos voltar aqui, olha, para nós entendermos Ezequiel 28. Ezequiel 28, 13. Ezequiel 28, 13. Ezequiel 28, 13. Ó. Ezequiel 28, 13. Ezequiel 28, 13. Nós vamos ler aí, ó. Olha o que diz. Agora vamos voltar aqui, ó. Estava no Éden, no jardim de Deus, de novo, 28, 13. A irmã Kênia me perguntou, quem deu a Arão o escudo de autoridade? Foi Moisés, irmã Kênia, em Ezequiel, em Êxodo 28. Deixa eu só responder a irmã Kênia aqui, olha. Êxodo 28, lá fala o seguinte, que Deus mandou Moisés colocar o peitoral no Arão, lá no capítulo 28, versículo 15. 28, 15, irmã Kênia. E farás o peitoral do juízo, obra primorosa de artífice, no mesmo estilo de éfode o farás, de ouro e fio de alã torcido. Então, aqui no capítulo de número 28, 15, e também outro lugar que você pode ler, irmã Kênia, 28, a partir do versículo de número 2, irmã Kênia, Êxodo 28, 2. E farás vestes de santidade para o teu irmão Arão, por razões de glória e formosura. Então, foi Moisés que fez e colocou em Arão, porque Moisés é a tipologia, a representação de Deus. Aí, o versículo 3, e tu farás todos os homens hábeis e sábios de coração, sobre os quais eu pus o meu espírito, de sabedoria, para que faça as vestiduras de Arão, para consagrá-lo na administração do meu sacerdócio. Então, Arão foi consagrado para ser sacerdote, e ele recebeu essas pedras. O versículo 4 também, irmã Kênia, Êxodo 28, 4, que também serve para todos que estão no estudo aqui, ó. E estas são as vestimentas que fará o peitoral, o éfode, o manto. Aqui tem 7 coisas. Na verdade, aqui tem 6, né? Está faltando uma, que está em Levítico 8, 9. São 7. A vestimenta tem 7 pedaços. E esses 7 pedaços, o primeiro é o peitoral. O peitoral de juízo, que é o éfode que foi colocado em Arão aqui. Amém? E essa resposta foi para a irmã Kênia, mas que serve também para os irmãos aí. Agora, Ezequiel 28, 13. Estava no Éden, no jardim de Deus, e de toda pedra preciosa te cobria, te vestia.
o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda, o carbúnculo, e em ouro era trabalhado os seus tambores. Então Satanás, quando ele era um querubim ungido, ele recebeu de Deus essas 12 pedras. Mas o que ele fez? Satanás também era um sacerdote. O que ele fez? Ele tirou 3 pedras, que é ágata, ametista e jacinto. Ele tirou 3 pedras, que são as 3 pedras mais baratas, e colocou ouro no lugar. Agora, por que Satanás tirou essas 3 pedras? Porque essas 3 pedras têm uma simbologia muito poderosa. Primeiro, vamos ler aqui Ezequiel 28. Ezequiel 28. Versículo 16. Pela multidão do teu comércio, o teu interior se encheu de violência e pecaste. Portanto, eu lancei profanado fora do monte de Deus, ó querubim protetor, e do meio das pedras afogueada foste tirado. Satanás, ele trabalhava lá no monte de Deus. Essa história que Satanás morava no céu é mentira. Satanás nunca morou no céu. Ele ia lá, trabalhava lá e voltava. Ele não morava lá no céu. Aí dizem que Satanás caiu do céu. Ele não caiu do céu. Ele não caiu do céu porque a expressão caiu do céu é que ele foi destituído de lá. Entendeu? Muita gente cai da bicicleta, mas não mora da bicicleta. Ele não morava lá, ele foi destituído de lá. Agora, olha o que diz. Aqui diz que ele encheu de violência, por isso que ele foi tirado de lá. A palavra violência aqui é a representação de uma pedra que ele tirou. Por quê? Porque a jacinto, a pedra preciosa chamada jacinto, ela simboliza mansidão, uma pessoa que é mansa. Se ele se encheu de violência, ele não estava manso, por isso que ele perdeu a pedra do jacinto, ele tirou a pedra do jacinto dele. Agora, versículo de número 17, 28, 17. Portanto, o teu coração se engrandeceu por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por isso te lancei por terra diante dos reis e te entreguei para que te contemple. É lógico que eu não estou aqui estudando com você sobre o que significa tudo isso na vida do luzeiro. Eu estou falando sobre pedras preciosas. Então, estou no texto só em pedras preciosas. No nível bem baixo ainda, mas sobre pedras preciosas. Agora, entenda. A ágata representa simplicidade. Ele perdeu essa pedra aqui porque aqui fala que ele engrandeceu. A formosura dele, ele se engrandeceu. Se ele se engrandeceu, ele perdeu a pedra da ágata, que é a simplicidade. A ágata representa simplicidade. Então ele perdeu a pedra da ágata, que representa simplicidade. Aí depois tem a outra pedra aqui, que está aqui também, O teu coração se engrandeceu por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Aqui tem 2 palavras juntas aqui, olha. Aqui fala de simplicidade e ele perdeu também humildade. A pedra ametista representa o quê? Humildade. Então ele perdeu essas 3 pedras. Por quê? Porque a primeira pedra, jacinto, é mansidão. A segunda pedra é ágata, simplicidade. E a terceira pedra é ametista, que é simples, que é humildade. Ele perdeu essas 3 pedras. Então, cada pedra, exatamente, irmã Kênia, representa uma qualidade. Por isso que nós vamos estar estudando nesse curso as 12 pedras, as pedras preciosas na Bíblia. Você vai ver que cada pedra da Nova Jerusalém tem o nome de um apóstolo, porque representa uma qualidade, ou uma bem-aventurança, ou um propósito que você tem que ter na sua vida para você chegar até o Senhor. Por isso que lá Paulo escreveu que tem gente que edifica com ouro, prata e pedra preciosa. Quer dizer, nós temos que edificar a nossa vida com pedras preciosas, que é a obra do Espírito Santo. Cada discípulo daquele foi trabalhado pelo Espírito Santo para ser uma pedra preciosa. Por exemplo, Pedro é o jaspe. Ele foi trabalhado. Jaspe é o diamante. Por quê? Jaspe é uma variação do diamante. Ele era carbono, negro. Pedro era negro. Por quê? Porque ele negou o Senhor e outras qualidades também que ele tinha negra. Mas depois ele se tornou um diamante na presença do Senhor, porque ele passou por um processo para se tornar um diamante. Então cada pedra preciosa dessa aqui é uma qualidade que alguém precisa ter, que nós precisamos ter. Por isso nós vamos estudar as pedras preciosas dentro desse nosso assunto. Agora, para me finalizar aqui,
rapidamente, olha só. Note comigo aqui uma coisa muito interessante. Satanás, ele tirou essas 3 pedras, que é a simplicidade, que é a mansidão, a simplicidade e a humildade, e colocou ouro no lugar. Sabe o que essas 3 pedras representam? Jesus falou assim, olha, Jesus disse assim, olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Satanás, ele tirou essas pedras, ele perdeu isso. Por isso que Satanás foi lançado lá. É uma das questões. É lógico que tem muitas questões, mas essa também é uma. Então, vamos entender o que eu quero trazer para você hoje nessa aula aqui. Presta atenção. Tudo, essas pedras preciosas aqui, olha, elas têm significados espirituais para a nossa vida. Nós temos que passar por um processo para tornarmos pedras preciosas diante do Senhor. Uma pedra preciosa não é de qualquer maneira. Você vai notar que, olha, nós precisamos ter a natureza do Pai, que é ouro. Vamos voltar para lá, olha. Vamos voltar para lá rapidamente, para me finalizar essa aula de hoje. Ó, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 12, 3:12. 3:12. Ó, ora, se alguém constrói sobre esse fundamento um edifício com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então note, ele diz que nós construímos com ouro, prata, pedras preciosas. Presta atenção comigo aqui, olha. Nós precisamos edificar com esse material: ouro, prata e pedras preciosas. Então, note comigo aqui, ó. Nós precisamos de ouro, porque ouro é a natureza de Deus. Nós também precisamos da redenção do Filho. A redenção do Filho é prata, mas nós também precisamos do quê? Da transformação. Glória a Deus. O que é a transformação? As pedras preciosas, que é a obra do Espírito Santo. Então eu quero que você guarde essas 3 palavras, ó, 3 palavras importantes. Precisamos da natureza do Pai, que é o ouro. Precisamos da redenção do Filho, que é prata. E precisamos da transformação do Espírito Santo, que é as pedras preciosas. São 3 coisas que você precisa urgentemente da tua vida. Mas as pedras preciosas é que eu estou trabalhando hoje, que eu estou trabalhando nesse curso. O que são as pedras preciosas? A transformação. E essa transformação, ela não será fácil. Por quê? Porque se Pedro na Bíblia é o jaspe, aí nós vamos entender que Pedro, Jesus chamou Pedro chamou o nome dele por Pedro, ele era Cefas, quer dizer, chamou ele de Pedro, porque agora o nome dele vai ser pedra. Do pó da terra, ele vai ser de pó, ele vai ser uma pedra preciosa. Então nós temos que aprender que do pó ele virou uma pedra, e da pedra ele virou uma pedra preciosa. Eu e você também somos pó da terra, do pó da terra nós vamos ser pedra, e de pedra viva nós vamos ser uma pedra preciosa. Por quê? Porque você vai ser transformado, você vai ser influenciado pelo Espírito de Deus, transformado pelo Espírito de Deus, para você se tornar uma pedra preciosa. Então guarde essa frase, eu vou escrevê-la. Essa aula que eu estou dando aqui agora, ela vai ser retirada daqui do grupo, eu vou colocar ela no canal do YouTube, e eu volto ela para cá de novo, para você ver ela de novo. Mas essa aí, a frase principal da minha aula é: você precisa ter a natureza do Pai, que é ouro. Você precisa da redenção do Filho, que é prata. E precisa ser transformado pelo Espírito Santo, que é pedras preciosas. Então isso é muito sério para a tua vida. É uma revelação muito importante para a tua vida, que você precisa ter essa revelação. Por isso que nós estamos estudando essas pedras preciosas. Porque ser pedra preciosa é uma coisa muito séria. A pedra preciosa, para ela ser pedra preciosa, ela tem que passar por um processo. E é sobre esse processo que vai ser a minha próxima aula. Amém? Esse processo que eu vou estar estudando com vocês nas próximas aulas. Mas uma coisa muito séria agora que você precisa guardar é o seguinte: a rocha, a pedra preciosa, para virar pedra preciosa, ela tem que passar pelo fogo.
a mais alta temperatura para o carbono virar diamante. Assim também é o que acontece conosco. Nós temos que passar por um processo de transformação muito grande para sermos pedras preciosas diante do Senhor, porque é o fogo que vai transformar você em pedra preciosa. Então, guarde essa frase. Precisamos da natureza do Pai, que é ouro. Precisamos da redenção do Filho, que é prata. E precisamos ter transformado pelo Espírito Santo, que é pedras preciosas, para sermos pedras preciosas. Então, essas pedras preciosas não é qualquer coisa, é algo muito sério, que vem sobre nós para nós sermos transformados. Que você possa guardar essa aula, esse pedacinho que nós estudamos aqui. Na nossa próxima aula, eu vou estar entrando na transformação das pedras. Mas eu vou estar estudando com você aqui cada pedra preciosa lá de Apocalipse capítulo 21. Se você quiser adquirir a apostila, na verdade não é nem uma apostila, é um livro. É um livro que eu fiz, porque ele tem quase 100 páginas, ele vai dar 100 páginas. Essa apostila já está pronta, ela só está passando por um processo de correção. E é quase 100 páginas sobre as pedras preciosas. Lá eu vou tratar tanto detalhe do que é uma pedra preciosa, cientificamente falando e biblicamente falando. Lá eu vou tratar sobre esses detalhes sobre as pedras preciosas. É uma apostila que você pode adquirir aqui comigo. Você pode me chamar em inbox e adquirir comigo. Ela custa R$30. Só que essa apostila, ela não é física. Ela não é assim, olha, física. Ela é por e-mail. Eu mando para você por e-mail. Porque física, realmente, ela ficaria muito cara. Mas ela é uma apostila 100 páginas. 100 páginas mais ou menos. E ela custa R$30. Você pode adquirir ela. Ela é dentro desse curso que eu estou dando aqui no meu canal. E vou estar colocando lá no YouTube do meu canal. Você pode ver não só essa aula, como a primeira aula que eu dei. Parece que eu dei 2 aulas, ou uma eu tive que corrigir, porque o aparelho estava muito ruim, mas eu acho que é 2 aulas. Essa aqui, eu vou estar durante a semana marcando o horário. Durante a semana eu vou escolher um dia à noite para estar dando curso aqui para os irmãos entrarem. Hoje, o único horário que eu tive foi esse, mas vai ser à noite e todos vão poder participar. Sei que tem muita gente que quer participar, mas você pode já ver essas aulas lá no nosso canal. E você pode ser também um semeador, amém, do nosso ministério. Eu sempre deixo aí embaixo que você pode semear uma semente de amor no nosso ministério para nos ajudar aqui agora ou qualquer momento que você quiser. Esse curso é de graça, somente a apostila que eu vou cobrar. Você pode receber a sua apostila na sua casa pelo seu e-mail. Entre em contato comigo. Deus abençoe você. Daqui a pouco eu vou tirar essa aula aqui do meu grupo, vou colocar no YouTube e vou mandar para cá novamente. Aí você entra lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu link aí, o seu like aí no nosso canal, para que todos, possam receber essas aulas, para você estar recebendo. Quando eu colocar no canal, você vai receber automaticamente, amém? Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus. Nós continuaremos aqui, guarde isso, escreva isso na sua mente. Você precisa receber a natureza do Pai, que é ouro, precisa da redenção do Filho, que é prata, e precisa ser transformado pelo Espírito Santo, que é pedras preciosas. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e a sua família. Todos que estiveram conosco aí, Deus abençoe você. Daqui a pouquinho eu volto com essa aula aqui para o canal, ela aí prontinha para os irmãos estarem recebendo. Deus abençoe você.